Quando uma cidade começa a ser construída, a primeira obra tem início com o que se costuma chamar de marco zero. Você já pensou onde fica o ponto zero de Brasília? A gente foi lá para te mostrar. E acredite, é literalmente no centro da cidade. Uma dica, está em um dos locais mais movimentados da capital do Brasil. Adivinha? Pensou? Dá uma olhada. Brasília foi criada com o formato de uma borboleta, uma cruz, um pássaro. A gente convencionou a dizer que o traço de Lúcio Costa, que deu origem à capital do Brasil, é um avião. Mas isso é mesmo algo cultural, não foi necessariamente uma convenção dos criadores da cidade. Diz o Lúcio Costa que, na realidade, são só dois eixos que se cruzam, né? Apesar de tirar um pouco lá do bucólico, do avião, da borboleta, né? Seja como for, desde que Lúcio Costa imaginou Brasília, o desenho no papel foi de dois eixos que se cruzam. E o centro deste traçado fica entre o eixo monumental e os eixos rodoviários, sul e norte, onde está um dos lugares mais movimentados de Brasília, a rodoviária do Plano Piloto. Até aí, beleza, marcamos bem a localização do centro da capital. O que poucos reparam é que Brasília, que começou aí no centro deste traçado, em formato de avião, tem o marco zero em outro lugar bem peculiar, o Buraco do Tatu. E se você nunca reparou, vou te mostrar o cruzamento dos traços. Ou melhor, o marco zero, onde começou a cidade. Olha aí, MZ. Isso mesmo, essa marquinha feita na tartaruga da via. Quanta gente será que já reparou em uma marca tão singela para um ponto tão importante? Passa totalmente despercebido. A gente passa aqui muito de bicicleta ou de carro e eu nunca soube o que era o marco zero. Agora tem um detalhe curioso nessa história que, apesar da gente ter essa marquinha improvisada aqui, a gente tem uma possibilidade de aproximação. O marco zero não é exatamente esse local, tem que medir direitinho, latitude, longitude. O Tom estava me explicando isso aqui. E o que a gente tem é que, quando a gente fizer essas mensurações corretas para marcar de fato isso aqui, o que a gente vai ter é a real interseção entre os dois eixos. E aqui, se a gente olhar de cima, a gente vê duas construções importantes da cidade. Exatamente, o ponto exato do encontro exato. Primeiro o traço primeiro que fez lá em 56, o Lúcio Costa, do encontro entre o eixo monumental e o eixo rodoviário, esse marco zero, que ninguém sabe onde é e é tão importante. As principais capitais do mundo e mesmo cidades pequenas costumam ter instalações artísticas, mirantes ou outras estruturas nos chamados marcos zero, onde se começa a construção de uma cidade. E por que isso não acontece aqui em Brasília? O Instituto Histórico e Geográfico de Brasília está querendo mudar isso e vai lançar um edital com um concurso para propostas criativas de arquitetos, designers ou outros profissionais capazes de inventar algo que sinalize o marco zero da capital do país. Essa é a ideia, né? Lugares, cidades muito menos importantes têm seu marco zero, né? Que na verdade tem uma simbologia muito maior do que apenas o encontro do eixo monumental com o eixo rodoviário, que é o começo da cidade, né? De uma cidade recente, né? Que um pouco mais de meio século, e a memória do começo da cidade, onde ela começou a ser construída, a ser imaginada, a ser ocupada, deveria ser aqui. Vai ser desafiador mesmo criar algo no meio de uma rodovia, dentro de um túnel que sinalize e marque um pedaço tão importante da capital. Aqui não pode ser construído nada. Esse concurso vai envolver algum tipo de sinalização mais leve. Algo como uma luz, uma linha, aí vai ser com os arquitetos do concurso, que vai sair a partir, né, desse ano, organizado pelo IHGDF. Quem descobriu durante nossa reportagem sobre a localização do Marco Zero gostou da possibilidade de fazer algo relevante para dar destaque a esse lugar. Eu acho que é importante a gente valorizar a nossa cidade, sim. A nossa cidade é uma cidade histórica, né? Desde o início até agora. E a gente que é a primeira geração daqui de Brasília, a gente tem orgulho de muitas coisas que os nossos filhos já não sabem mais, não veem mais. E a gente precisa de memória.